Olá, meus irmãos, que a graça do nosso Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos. Eu venho aqui, meus irmãos, expor um pouco da minha vida e talvez possa ajudar alguém referente a algum problema que tenha passado. E também gostaria muito que vocês também compartilhassem comigo e com todos os outros algum momento da vida que às vezes você queira desabafar, tanto positivo quanto negativo, porque tudo são formas de aprendizado. O nosso Pai, Ele não permite situações na vida da gente que seja para nos destruir, para acabar conosco. Muitas vezes as pessoas pensam que o meu Pai, Ele castiga a gente, mas não, Ele não castiga. Ele tem a forma dele de permitir que infelizmente o mal nos toque para aprendermos ou para fazer com que alguém ao nosso redor aprenda. E assim, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe a melhor forma de nos tocar, mas eu quero que vocês tenham ciência, Ele nunca nos castiga. Então, muitas pessoas não dão crédito para Ele referente a algum momento ruim que estejam passando, mas eu acredito que nós devemos sim dar todo o crédito ao meu Pai, ao meu irmão Jesus Cristo e ao Espírito Santo, porque quem nos ensina é o Espírito Santo. Eu me lembro de uma vez que eu estava passando por uma dificuldade e eu entrei em desespero. E nesse desespero eu pedi para que meu pai não me abandonasse. Supliquei, um momento ali entre eu e ele, eu supliquei, pedindo para que ele não me abandonasse. E ele, com uma graça infinita naquele problema ali que eu estava passando, naquela provação, ele me trouxe 2 pessoas à porta da minha casa. E essas 2 pessoas estavam com Bíblias na mão. Quando eu cheguei, essas pessoas falaram que naquele momento elas poderiam estar orando e elas estavam com um ente familiar meu. E automaticamente convidei essas pessoas a entrarem e uma das senhoras falou que iria abrir a Bíblia, para poder ver o que meu pai falaria naquela noite, porque o certo mesmo é você pedir no seu íntimo, no seu coração, antes de você pedir para que ele fale com você, que sejam as palavras dele, não do inimigo, que peça para limpar os seus ouvidos, os seus olhos espirituais, o seu coração espiritual, a sua mente espiritual, para que ele possa realmente falar com você, porque não adianta às vezes a gente pedir para que ele fale conosco, sendo que a gente não especifica. E muitas vezes ele está falando conosco, mas a gente está com o ouvido, os olhos, o coração e a mente travada ainda para o mundo físico. Então a gente tem sim que pedir para limpar, os nossos olhos espirituais, ouvidos, mente, coração, porque nós necessitamos ouvi-lo da forma espiritual. Então nesse dia eu lembro que me foi dito que eu deveria ter um pouco mais de fé e ele me falou que ele não me abandonaria, como ele alimenta os pássaros, ele faz crescer as plantações. Então, tudo ele faz de acordo no tempo dele, da forma dele. E meus irmãos, demorou um pouco mais de tempo e se concretizou uma bênção muito, muito, muito grande na minha vida. E quando aquela mulher, usada pelo Espírito Santo,
falou aquelas palavras, eu contei a elas o que eu tinha acabado de passar, que foi antes de eu chegar à minha casa. Eu tinha passado e elas me falaram que então elas estavam ali, era para trazer a resposta referente ao que eu havia conversado com meu pai naquela noite. E eu quero dizer para vocês que independe do momento que vocês estejam vivendo, só confia. Só confia. É difícil confiar, Você às vezes num momento de problema que você esteja vivendo, você entra naquele desespero que parece que às vezes você desliga aquele piloto que você tem para raciocinar direito, entra tudo em bagunça, o seu raciocínio parece que fica acelerado, você fica sem percepção. Mas o meu pai gostaria de dizer para vocês que independe do que você esteja passando. Fala com ele, fala com o meu irmão Jesus Cristo, porque o nosso intermediador é Ele, a nossa ponte entre o Pai é Ele, quem nos ensina é o Espírito Santo. Então, Ele vem pedir a vocês hoje que não deixem de procurá-lo e acreditar, porque momentos difíceis acontecem na vida de todos. Não é só na sua, não é só na minha. Mas isso não significa que seja o fim. Significa que algo melhor está por vir. Eu sou uma prova viva e um dos momentos que eu compartilho com vocês hoje é que isso é verdade. E você sofrer na sua pele é dolorido, dói, machuca, sangra. Meu irmão também sangrou na cruz. Então, tudo que acontece na sua vida, não espragueje. Não diga palavras que vá ajudar a piorar. E eu sei que não é fácil dizer para uma pessoa ser positiva ao momento que esteja passando. Mas eu só te falo uma coisa. Meu pai quer que você acredite nele. Só acredita. Entregue o seu problema na mão dele, como muitos falam, e muitas vezes a gente não acredita, e muitas vezes a gente não confia, porque o problema tá no ápice e você acha que você não vai conseguir, mas você consegue. Aquela velha história, nenhum fardo é dado sem você poder carregar. Então, toda a permissão do meu pai, primeiramente, deve ser para glorificá-lo e exaltá-lo. Então, meu irmão, coloca aí para mim qual o problema que você já teve, eu irei orar por vocês. E não desanime. Que a graça do nosso Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos.